A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala aqui é Isael Lucas, servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Caxias, e para a honra e glória do Senhor, nós iremos dar continuidade nas ministrações da Escola Bíblica Dominical, com todo o apoio do nosso querido pastor presidente, pastor Caetano Jorge Soares. Hoje, lição de número 10, que será ministrada em todo o Brasil no dia 10 de março de 2024, temos como título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. E tem como textuário 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, que nos ensina: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A verdade prática nos ensina que a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Louvado seja o nome de Deus. Queridos professores, amados irmãos, eu quero neste momento destacar alguns tópicos de suma importância, Creio que a maioria dos colegas estão fazendo e já sabem essa diferenciação de transubstanciação, consubstanciação, espiritualização e memorialização. Nós iremos falar sobre isso, mas antes eu quero tratar de alguns nomes que observamos no Novo Testamento que fazem referência à Santa Ceia ou à Ceia do Senhor. É os nomes da Ceia do Senhor. Quero destacar aqui alguns, baseado em alguma das nossas anotações que fizemos ministrando a declaração de fé das Assembleias de Deus, e eu quero destacar rapidamente alguns desses nomes, pelo menos 5 nomes que os irmãos já ouviram, já escutaram, outros aí parecem-nos estranhos para o ambiente que nós vivemos, assembleiano, protestante, outros são usados mais em contextos católicos, apostólicos, romanos. Mas, para que os irmãos saibam a origem, o texto que foi tirado, a palavra em grego que corresponde à significação desta ordenança, é importante os irmãos aprenderem e entenderem bem como a sua origem, ok? Então vamos lá. O primeiro nome que destaquei aqui para os amados irmãos é a palavra Eucaristia, Bem interessante que essa palavra grega, que significa dar graças, ela foi tirada do texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 24. O termo lá, dar graças, a palavra é Eucaristia, É daí que vem esta palavra, que também é conhecida. A segunda palavra é a palavra eulogia, que é a palavra grega para significar, que tem o significado de bênção. Eulogia significa bênção. E esse nome ele foi tirado também do texto de 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 16, O texto está lá, o cálice da bênção, tá bom? E essa palavra bênção é eulogia. Outra palavra, esta é menos conhecida, a prósfora. É a prósfora, é assim que se pronuncia, que significa, vem do grego, a palavra grega para oferta, prósfora, o acento O, prósfora. E esse nome, ele surgiu por causa das ofertas, por causa das ofertas que foram reunidas e os presentes que foram tirados aí para os pobres, E esse momento aí de bênção, de oferta, acontecia antes da celebração da Ceia do Senhor. Nós observamos dentro do contexto também de 1 Coríntios, é interessante. O quarto nome é a palavra comunhão, já é bem usado por nós, é conhecido, comunhão. Esse nome ele deriva também de 1 Coríntios capítulo 10, verso 16, A comunhão dos santos, assim como nós conhecemos. Outra palavra também bem simples e bem conhecida é o partir do pão. Essa expressão ela é encontrada em Atos capítulo 2 e alguns julgam que ela se refere à ceia do Senhor, Lá em Atos capítulo 2, verso 42. É a palavra o partir do pão. Então aprendemos aqui pelo menos 5 palavras, Além das que já conhecemos. Eucaristia, eulogia, prósfora, comunhão e também a palavra o partir do pão. A frase o partir do pão, que tem a significação e é voltado para o aspecto da ordenança, assim como nós cremos dentro da perspectiva da ordenança, que é a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, tá bom? Aqui são alguns nomes, algumas curiosidades que destaco para os amados professores e queridos irmãos. Outro ponto
muito importante que precisa ser evidenciado e destacado em sala de aula é quanto à perspectiva, ou melhor dizendo, os pontos de vista sobre a ceia do Senhor. Primeiro, eu quero destacar com os amados irmãos a questão da transubstanciação. A palavra é transubstanciação, que significa, essa é uma doutrina católica romana, e ela ensina que o pão e o vinho realmente eles se tornam, ou tornam-se, o corpo e o sangue de Cristo, né? Quando eles são consagrados, aí abençoados, né, pelo líder religioso, o padre ou sacerdote que faz essa liturgia. Então, durante a missa, ele abençoa e naquele momento se transforma de fato aí no corpo e sangue de Cristo, ainda que mantenham a mesma aparência e sabor. Então, estes que participam dessa liturgia, né, literalmente a carne, comem a carne e bebem aí o sangue de Cristo, né? É a transubstanciação. Lembre-se da perspectiva da literalidade, né? De transformar-se no corpo, no sangue. Nós não cremos dessa forma. O segundo ponto de vista é o da consubstanciação. Essa doutrina luterana ensina que o pão e o vinho eles permanecem iguais, mas a presença do sangue de Cristo, todavia, está em, com e sob ambos os elementos, né? A consubstanciação distingue-se um pouco da transubstanciação. Transmuta-se, transforma. Consubstanciação, aí os elementos permanecem iguais, mas a presença do sangue de Cristo está sob ambos os elementos, tá bom? Também não cremos dessa forma, apesar de serem protestantes, os luteranos, mas eles se assemelham em alguns aspectos, né, com o catolicismo. Terceiro é a espiritualização. É também conhecido como a visão da reforma. De acordo com a posição reformada, Cristo não está literalmente presente nos elementos, né, ou seja, no pão e no vinho, mas existe meio que uma presença espiritual do Senhor. Por isso que é chamado de espiritualização. A maioria das igrejas reformadas, né, eles creem desta forma, as igrejas mais históricas. Também não é a nossa posição. E quarto é a posição, um ponto de vista do que cremos, de acordo com as Sagradas Escrituras, e a doutrina da memorialização, ela ensina que o pão e o vinho são meros símbolos para lembrar e ajudar o cristão a observar a primeira e a segunda vinda de nosso Senhor. É um memorial à sua morte, né? Conforme observamos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 24 e o verso 25. O pão, ele é simbolizado pelo corpo do Senhor, o corpo perfeito, conforme aprendemos lá em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. O vinho representa o seu sangue. Efésios, capítulo 1, verso 17, atesta sobre essa perspectiva. E a memorialização, queridos professores, é a proclamação da morte de Cristo até que ele venha, assim como aparece no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 26, até que ele venha. Então, olhando para a cruz e aguardando o seu retorno, né? A perspectiva escatológica do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é a comunhão dos cristãos uns com os outros, conforme aparece no texto áureo da lição 1 Coríntios capítulo 11. Então, aprendemos até aqui rapidamente, em poucas palavras, né? A lição não é difícil, a lição tem vários significados teóricos e também práticos para colocarmos e entendermos ali na nossa prática litúrgica da ceia do Senhor, que é uma ordenança que deve ser ministrada pelo pastor local, a liderança local da igreja. Nós aprendemos aqui pelo menos 5 nomes para a ceia do Senhor. Nós aprendemos isso, né? A Eucaristia, a Eulogia, a Prósfora. Nós aprendemos também o partir do pão e comunhão. São 5 nomes aí que
que se referem à ceia do Senhor. Alguns tiraram do texto bíblico para significar a palavra em grego, que tem a origem etimológica do significado de cada palavra, como oferta, como bênção, como comunhão e por aí vai. E também entendemos aqui pelo menos 4 pontos de vista a respeito da ceia do Senhor. Isso é muito importante porque afeta ali na nossa liturgia, no nosso estudo das Sagradas Escrituras. O primeiro nome é a transubstanciação, que é uma doutrina católica, nós rejeitamos, né? Que é a transformação, a transmutação de fato no corpo e no sangue de Cristo. Nós não cremos assim. Segundo é a consubstanciação, que é crida pelos luteranos, né? Que também é uma perspectiva de estar com ou sob este elemento. Parece um pouco, mas não se transforma literalmente. Tem uma pequena diferença, mas também não cremos desta forma. Terceiro, que é um pouco parecido conosco, mas também nós não concordamos ali 100% ipsis-liter, né, com que os reformados creem, a questão da espiritualização. Também não cremos dessa forma. E por último, que é conforme aparece nas Sagradas Escrituras, a palavra-chave, né, fazer isto em memória de mim, que é a doutrina da memorialização. E assim nós cremos, porque é assim que o texto bíblico deixa claro, tá bom? Então é isso, povo de Deus. Espero ter contribuído com a vossa aula. Cresçamos na graça e no conhecimento de Deus, vamos melhorar cada vez mais no estudo das Sagradas Escrituras para que não engolamos, não aprendamos aí coisas de qualquer forma, de qualquer jeito, sem entender o que o texto bíblico de fato nos ensina. Então, vamos juntos desenvolver mais o nosso estudo da poderosa Palavra de Deus. Excelente aula, que Deus te abençoe e que seja um tempo de qualidade, de aprendizado aí no domingo pela manhã, na tua igreja e na escola bíblica dominical. Forte abraço, até a próxima lição.